Boa noite, Deus abençoe a todos vocês. Hoje são mais os que estão lá do que os que estão aqui, não é? Mas é muito bom a gente saber que tem uma igreja atenta aí, assistindo, olhando, orando e se alimentando da palavra do Senhor, tá bom? Eu queria avisá-los de que, sem ser nesse sábado que vem, no outro sábado é que nós vamos comemorar o Dia das Crianças. Não será nesse sábado, porque é dia 12, é na outra segunda-feira. Mas aqui na igreja nós vamos comemorar no outro sábado, eu acho que é dia 20, 19, 18, alguma coisa. 17. Então vamos comemorar um pouquinho atrasado. Por uma razão muito simples. Ou a gente comemora adiantado ou a gente comemora atrasado. Então eu vou comemorar atrasado, porque no sábado que vem eu não vou estar aqui e eu quero participar dessa festa, porque eu também sou uma criança. Né? A palavra de Deus diz que aquele que não se fizer como criança não pode ver o reino dos céus. Então nós estamos preparando assim um negócio bem legal para a criançada. Vai ser um sábado bem gostoso, né? Sem ser nesse sábado agora, no outro sábado, dia 17. Muito bem. Vamos abrir a Bíblia em São Mateus, no capítulo 18. São Mateus, capítulo 18. São Mateus 18. Bom ver irmão Antônio Lima aí, que Deus abençoe, irmão Antônio Lima, que alegria vê-lo. Deus abençoe. Foi batizado alguns dias atrás, está aqui assistindo a programação. Mateus 18, vamos ler o verso 21 e o verso 22. 21, 22, diz assim: Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não, mas até 70 vezes 7. Vamos orar? Obrigado, Pai, pelo teu infinito e grande amor, pela tua bondade e misericórdia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre perdão. Nos ajude a exercitar esse dom que tem a ver com o cristianismo, com Cristo no coração. Perdoe as nossas faltas, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amigos, por que será que nós precisamos perdoar os nossos irmãos? Esse é o tema de hoje à noite. Eu vou falar muito sobre pecado hoje, mas não pensem que eu estou fazendo uma apologia ao pecado, não. Eu estou aqui, eu vim para defender o perdão, mas para defender o perdão, eu preciso falar pelos caminhos objetivos e subjetivos do pecado e as implicações desse intruso na vida de todos nós. No dia a dia, nós passamos por situações bem complicadas na vida. Todos nós passamos por isso. E quase todo dia, ou nós ofendemos alguém, ou alguém está nos ofendendo. Quase todo dia, ou toda semana, ou todo mês, nós somos vítimas, ou nós somos aquele que lança sobre outra pessoa uma determinada, algum tipo de maldição. Eu não preciso perguntar, aliás, eu vou perguntar, mas não preciso que ninguém me responda. Quantos de vocês têm no coração uma mágoa de alguém? Carrega esse negócio no peito até hoje. Seja de forma consciente ou de forma inconsciente. Mas carrega esse negócio no coração. Olha, assim, para ser bem sincero, todos nós temos um queixume, uma reclamação de alguém que em algum momento da vida lançou sobre todos nós alguma coisa que até hoje não nos faz bem, nos faz mal. Isso é ruim. Mas Pedro aqui, ele faz essa interessante pergunta a Jesus. Até quantas vezes a gente tem que perdoar?
A gente tem que estender a mão, a gente tem que usar de misericórdia por essas pessoas que vivem no pé da gente, no calo da gente, no sapato da gente. Até quantas vezes? Aí ele usou uma aritmética interessante, porque era comum o judeu perdoar até 3 vezes. Aí ele pensou, eu como sempre quero ser especial, um primo interpar, um diferente entre os iguais, porque Pedro sempre queria, era o primeiro que falava, era o intrépido, era o arrogante, né? Era aquele que tirava conclusões precipitadas. Por isso que a maioria da igreja hoje se identifica com Pedro, porque Pedro tinha tantos defeitos, que um desses defeitos tem a ver com a gente. E Pedro, inteligente, querendo se sobrepor aos outros discípulos, ele disse assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse número, que é o nosso costume judaico, vou dobrar, ainda vou colocar mais um ainda. O Senhor deve ficar impressionado comigo, porque o costume é perdoar 3 vezes. Eu vou dobrar 6, ainda vou acrescentar mais um. Com certeza o Senhor vai olhar para mim e vai dizer assim, realmente tu é diferente, Pedro. Tu tem um amor diferenciado, porque é costume todo mundo aqui perdoar até 3 vezes. Você está fazendo uma proposta de 7. Vejam como Pedro foi pródigo. Em tabular o perdão. Aí Jesus disse assim, não, Pedro, não é por aí. Não é por aí. Você não tem que perdoar 7, você tem que perdoar 70 vezes 7. É claro que o Senhor não estava falando de um número exato, ele potencializou o número da perfeição, e ele deixou muito claro aqui, em São Mateus 18, que esse negócio do perdão não tem limites. Não tem limites. Aliás, eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, é muito mal, é péssimo a gente usar a aritmética no cristianismo. Quantos mandamentos você guarda? Essa é uma pergunta terrível. De vez em quando, visitando um casal com um problema, vejam como nós, seres humanos, gostamos dessa coisa de cálculos, né? Porque a esposa diz assim, pastor, veja bem, eu também tenho minhas culpas, mas 52% da culpa é dele. Ou seja, veja que aritmética maldita é essa, né? Calcular, de fazer esses cálculos, essa precisão. 60% é culpa dele, 40% é... Então eu queria dar aqui algumas razões por que nós temos que perdoar os nossos irmãos. Isso vai fazer um bem para você, como fez para mim também. Porque na minha vida ministerial, de mais de 3 décadas, não tenham dúvidas que muitos me deram uma gastrite enorme. E eu sei que eu já provoquei isso também em muita gente. Não tenho dúvidas disso. Seja por situações de pura consciência, ou seja por situações da vida. De vez em quando eu prego um sermão que tem gente que não gosta. Isso já aconteceu aqui no Esplanada. E vai acontecer, e vai continuar acontecendo, porque quando você fala de alguma coisa, você sabe que você está mexendo com alguém, mexendo com o coração de alguém, mexendo com os sonhos de alguém, mexendo com as ideias de alguém, e isso é muito complicado. Então eu vou dar aqui algumas razões por que nós temos que perdoar os nossos irmãos. Agora eu preciso falar uma coisa antes, eu vou repetir o que eu falei. Eu vou falar bastante sobre o pecado, mas eu não estou fazendo uma defesa do pecado, eu estou fazendo uma defesa do perdão. Mas para fazer isso, eu preciso falar um pouquinho sobre o pecado. Então, por que nós precisamos perdoar os nossos irmãos? Primeira razão é porque o pecado é algo congênito, infuso. Nós estamos misturados com esse negócio, nato. Não tem ninguém aqui que possa dizer assim, pastor, eu não tenho pecado. Alguém aqui de fora da comunidade, nossa comunidade, assistiu o sermão de ontem. Eu falei sobre o sábado ontem. E eu falei ontem que com toda segurança, eu também, por alguma razão, seja ela consciente ou não, tenho transgredido o sábado, ou não tenho guardado o sábado como deveria guardar.
Aí essa pessoa me encontrou hoje e disse assim, pastor, tem uma coisa que eu gosto muito no senhor. O que é? É que o senhor não tem medo de se expor. O senhor não tem medo de se expor, de dizer que também erra. Eu agradeci ele e tal, a pessoa que me falou, e fiquei pensando, meu Deus, por que a gente tem tanta dificuldade, tanto assim, receio de nos vermos como pecadores? Porque o pecado é algo que é congênito, a gente nasce com essa praga. Né? Eu tenho falado que as criancinhas já nascem, já são de alta periculosidade, já são maldosas às vezes, malignas. Né? Às vezes a gente vê o nível de malignidade de uma criancinha de 1 ano, 2 anos. Quem ensinou isso para essa criança? Os pais? Não. Quem ensina isso é a natureza pecaminosa. E aí a gente vai crescendo e a gente vai escondendo, a gente vai camuflando essa malignidade, a tal ponto de, às vezes, nos tornarmos macumbeiros cristãos. Eu vou dar um exemplo. Quando você não gosta de alguém e alguém faz um mal para você, aí você diz assim, não vou fazer nada não, vou deixar com Deus. Você não está desejando mal para a pessoa? Está ou não está? Não, eu vou deixar com Deus. A gente tem que deixar com Deus, mas não esqueçam que Deus é essência em misericórdia, ou de misericórdia. Mas quando a gente fala assim, não, deixa ele com Deus, a gente está dizendo assim, não, esse cara vai levar uma rasteira de Deus. A gente está fazendo como é esse negócio que se faz nas esquinas aí? Hã? Um despacho espiritual. Só quem está metendo Deus no meio. E a gente se esquece que Deus é tão misericordioso com a gente e tem uma grande possibilidade, com toda a segurança, de ser com o outro também. Então a primeira razão porque a gente tem que perdoar é porque aqui não tem ninguém, nenhum santo, nem vocês que estão me ouvindo aí em casa. Está todo mundo complicado e enrolado com esse negócio do pecado. Alguns praticando o pecado porque gostam e amam, outros praticando o pecado por acidente. Então, a primeira razão por que nós temos que perdoar é porque o pecado tem a ver com o nascimento de todos nós. E a gente vai ficar impregnado com esse negócio por um bom tempo. Espero que não muito. Eu vou falar aqui na frente. A segunda razão é que perfeição sem pecado é coisa para depois da glorificação. Ou no momento da glorificação. Fica até melhor. Né? Quando nós formos glorificados, Paulo diz que aquilo que é corruptível vai se tornar incorruptível. Até lá, nós vamos continuar necessitando de perdão e necessitando oferecer perdão para as outras pessoas. Porque ainda que você não cometa um ato pecaminoso, essa malícia está lá no coração. Está no coração de todos nós. Em terceiro lugar, nós devemos perdoar porque quanto mais nós perdoamos, mais é uma demonstração de amor. Aqui eu vejo pais e mães aqui no auditório, e muitos estão me assistindo aí também, são pais e são mães. Quantas vezes você já perdoou seu filho? Diga aí. 3 vezes ou 7? Pedro? Hein, Pedro? Foi 7, Pedro? Ou foi 70 vezes 7? E quando eles chegam para a gente assim, pai, perdoa, mãe, perdoa. A gente perdoa. Sabe por que a gente perdoa os filhos? Porque nós amamos muito os nossos filhos. E vocês já prestaram atenção que aqueles que são nosso cego em potencial, aqueles que mais dão trabalho, são aqueles que a gente mais afetividade tem com eles? Não é verdade? Mais carinho, mais desejo de proteger. Então, quanto mais
nós perdoamos é porque nós mais amamos. É por isso, irmãos, que nós temos que pedir para amar o nosso semelhante. É por isso que o Senhor, ele traduziu toda a lei de Deus, ele deu uma resumida dizendo assim, amar a Deus e o próximo, como a ti mesmo. Porque quando você ama, e é difícil amar, é fácil amar aqueles que nos são caros, mas amar o irmão que não tem nada a ver com a gente, amar o que chora, amar o que sofre, amar o da rua, amar o que tem dinheiro, amar o que não tem dinheiro, amar os bonitos, amar os feios, amar os que cheiram bem, amar aqueles que estão cheirando mal. É complicado. E a gente precisa disso. Então, assim, eu acho muito bonito quando há perdão na igreja, quando a gente perdoa sinceramente. Né? É uma demonstração que o nosso cristianismo está avançando, está progredindo, porque a gente está conseguindo amar as pessoas. Essa é a terceira razão porque a gente deve perdoar. A quarta razão, porque a melhor maneira de entendermos a misericórdia de Deus é praticando misericórdia. A gente recebe e a gente dá. O grande problema é que a gente é muito bom em receber, mas a gente tem dificuldade em dar. A gente recebe perdão, a gente recebe misericórdia, mas a gente tem uma dificuldade danada de estender misericórdia. Às vezes nós somos perdoados por uma situação calamitosa, complicada, e às vezes não queremos oferecer perdão, um perdão mais simples, de uma coisa com significado rasteiro. Então, como nós somos alvos da misericórdia de Deus, irmãos, você sabe por que você e eu não fomos completamente destruídos ainda, fulminados? É pela misericórdia do Senhor. É tudo pela misericórdia do Senhor. Às vezes, na realidade, a gente tinha que fazer essa pergunta: por que tanta misericórdia para a gente? Sendo que a gente não merece. E é todo dia, e é toda hora, é todo momento. A gente está ali carecendo e precisando da misericórdia do Senhor. Então essa é a quarta razão porque você tem que perdoar. Porque quanto mais você perdoa, mais você entende qual é a graça, o significado da graça e da misericórdia do Senhor. Irmãos, por que não é bom? Ontem à noite nós recebemos umas visitas queridas em casa e a gente estava falando sobre alguns crentes, né? Que são tão pesados às vezes em acusar, em bater, em espancar, em criticar. Sabe, aí nós chegamos a uma conclusão: esse povo que gosta muito de fazer isso, eu não estou dizendo que nós não fazemos, estou falando daqueles que gostam de fazer muito isso, eu acho que todos nós fazemos um pouco, né? Mas aqueles que gostam de fazer demais isso, bater, criticar, espancar, humilhar, né? Esse povo nunca entendeu o que é a graça de Jesus Cristo. Eles acham que vão ser salvos pelos méritos dele, pela postura individual de cada um, pelo comprometimento, entre aspas, que eles têm com a palavra de Deus. Estão bem enganados. A quinta razão por que nós temos que perdoar é porque nós somos pressionados por uma mega estrutura do mal que nos leva muitas vezes ao pecado. Aí eu coloquei aqui um outdoor e coloquei aqui uma propaganda, só para exemplificar, não é? Você sai na rua, tem ali um outdoor insinuante. Você entra no Facebook, tem alguém ali de alguma forma te atingindo com um comentário, com uma frase, com um pressuposto, com algum significado. Aí você já fica ali magoado, e já fica ali impressionado, e já fica ali chateado. Olha, é muito difícil. Ontem, quando eu falei sobre o sábado, como é complicado você observar o sábado dentro dos limites do sábado, dentro das implicâncias que a gente precisa, porque é tanta coisa. Você sai aí, meu Deus do céu, você sai. O bom mesmo era a gente ficar assim, entre irmãos. Porque aqui, pelo menos por um período do dia, ou da hora, ou por alguns momentos, a gente não tem insinuação, não tem ninguém aqui querendo dar em cima da mulher de ninguém, do marido de ninguém, não tem ninguém querendo matar ninguém. Está aqui, está todo mundo legal. Aí quando sai lá fora, aí as coisas se insinuam para a gente.
Aí a gente começa a cair em pensamento. E eu vou dizer uma coisa, foi por isso que o Senhor subjetivou os mandamentos. Ele diz assim: vocês estão achando o quê? Que adultério é só isso? Não, eu vou dizer para vocês uma coisa: aquele que olhar para uma mulher, desejá-la, já adulterou. Vejam a subjetividade da coisa. Não é complicado. A gente não mata ninguém. Eu nunca matei ninguém, irmãos. Deus, o Senhor me livre disso. Nem atropelado, nem... Nunca matei e hei de nunca matar. Mas quantas vezes em pensamento eu já desejei que alguém passasse dessa para pior? Não sei se eu já contei para vocês aqui, mas um dia em São Luís do Maranhão, eu estava tentando sair com o meu carro para uma rua e num congestionamento, eu digo: eu meto o bico do carro aqui, eu não saio. Aí eu fui e a pessoa não gostou, desceu do carro. Estava eu, o secretário do campo e tesoureiro do campo. Esse indivíduo me mandou para todos os lugares do universo, tirando o céu. Me humilhou na frente dos meus 2 colegas e na frente de um monte de gente. Me ameaçou, me bater, me falou da minha mãe, que ele nem conhecia. Foi terrível. Aí sabe o que aconteceu? Eu sonhava com ele. Mas não pense que eu sonhava com ele dando estudo bíblico para ele, irmãos. Aquilo ali por 2, 3 semanas ficou me corroendo. Como é que alguém pode humilhar alguém de uma forma tão perversa? Aí eu nunca fiz o mal para ele. Mas não pensem que eu desejei porque eu desejei. Já me libertei já. Senhor, não precisa matar. Não precisa matar. Mas dá um corretivo. É terrível, Wagner, isso aí. Então, tem uma mega estrutura. E hoje, irmãos, olha, vou dizer, nós vivemos numa... Assim, eu sempre disse e digo, repito, afirmo, ratifico de que a nossa cultura está aqui. E a gente tem que viver hoje remando numa cultura completamente contrária à cultura da palavra de Deus. Tudo relativizado. Não tem problema, não tem problema, nada tem problema. A tua verdade é que é importante, a verdade do outro também é importante. Se aqui tivermos um monte de verdades, cada um vive com a sua, cada um faz o que quer. E não é isso que a Bíblia diz. São João 8,32, conhecereis a verdade. A verdade. E Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele personifica a verdade. Em 6º lugar, estamos terminando. O pecado se potencializa com o perdão. Há muito cuidado com o que eu vou falar aqui agora. Quando você não perdoa, esse negócio que era pequeno, ele começa a crescer dentro de você. E ele se torna algo que você já não consegue mais se livrar disso. Quando meu pai tinha farmácia numa cidade do interior do Pará, minha mãe agora está numa outra cidade, mas quando nós morávamos nessa cidade, do lado do comércio do meu pai, tinha um paraibano, eu não vou dizer nome aqui, porque hoje a gente tudo transmite, tinha um paraibano, que ele achava que o gerente do banco estava roubando ele. Isso já faz muitos anos. Vocês sabem que os bancos cobram taxas, né? Então, quando ele ia lá e via no saldo, no extrato dele, uma taxa, ele achava que era o gerente do banco que estava roubando ele. Então, ele ia lá, com meu pai reclamava, e meu pai dizia para ele: isso não é assim, isso é uma taxa, o gerente não pega esse dinheiro, isso pode até ser um problema do banco, mas não é o gerente. E ele foi criando uma raiva do gerente. E olha, nós ficamos ali alguns anos, e ele alimentou essa raiva pelo menos uns 4 anos. O nome do gerente do banco era seu Elbio. Uma família bonita. E ele alimentando aquele negócio, alimentando, até que chegou o dia que o seu Elbio foi transferido. Ele saiu da casa dele com 38, foi lá num posto de gasolina onde ele estava comendo,
e descarregou um revólver em cima dele, matou esse, porque ele acumulou essa raiva por anos, esse negócio foi crescendo, 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 e aí daqui a pouco não suportava mais. Então a melhor coisa é a gente se livrar disso logo, porque uma coisa que é pequena se torna uma coisa grande, até porque se você não perdoa, você vai provocando. A pessoa de lá responde, você provoca, a pessoa responde, você provoca, a pessoa responde. Daqui a pouco, é uma terceira guerra mundial. Algo que começou pequeno, que começou com uma frase, que começou com uma indisposição, que começou com uma má compreensão, com uma falsa evidência. E aí você vai. E olha, irmãos, o que eu tenho encontrado de irmãos assim. Tem gente que não frequenta determinada igreja porque o irmão está lá, a irmã está lá. Enquanto ele estiver lá, eu não vou. Eu me recordo de uma situação que aconteceu comigo, de uma coisa que eu falei em público, a pessoa se ressentiu. Dali para frente, toda vez que eu vou pregar, se essa pessoa está, ela faz questão de esperar eu me levantar. Quando eu me levanto para pregar, ela se levanta e vai embora. Eu já falei com essa pessoa umas 5, 6 vezes. Rapaz, perdoa esse negócio, deixa esse negócio para lá. Mas não, é um ranço, é uma mágoa, Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa. A menos que nos livremos disso, nós não vamos entrar no céu. Não vamos. Em 7º lugar e penúltimo, o pecado, ele adoece. O pecado adoece. E a falta de perdão é pecado, irmãos. O pecado adoece. A palavra de Deus chega a dizer que o pecado, ele adoece os ossos. Agora o perdão cura. Já viram aquelas pessoas que guardam, até que chega o dia do perdão. Aí a pessoa diz assim, olha, eu tirei um peso da minha vida, do meu coração. E a gente tem que exercitar esse negócio assim, ir lá mesmo. Você tem alguma coisa contra mim? Então me perdoa. Não foi por mal. Releva esse negócio. Não liga para mim não, deixa isso para lá. Entendeu? Já pensou alguém tomando Santa Ceia com ódio de alguém? Agora, eu queria fazer um parênteses aqui. Quando eu falo de perdão, eu não estou falando de restabelecer relações. Tá bom? Nem sempre o perdão restabelece relações. Vou dar um exemplo aqui. Uma mulher foi vilipendiada, maltratada, agredida pelo marido. Aí ela resolve, por razões até de preservação da vida dela, separar desse homem. Aí ela perdoa. Diz, olha, eu vou te perdoar depois de separados, eu vou te perdoar. Necessariamente significa que elas têm que reatar as relações? Não. Não. Eu já perdoei pessoas que estão longe de mim e eu quero que continue lá e eu aqui. Está tão bom assim, distante. De vez em quando a gente se vê, tudo bem, não tem mágoa no meu coração, não tem mágoa no coração dele, mas não tem mais relação. Tá bom, tá ótimo. Até para que, se essa relação for reatada, ela não me prejudique mais. A psicologia trabalha isso aí. Porque, de repente, se eu reatar esse negócio vai me fazer mal. Eu estou falando de casos complexos, por isso que eu falei de uma esposa agredida, vilipendiada, maltratada, traída. Mas a gente precisa entender que o perdão cura a gente. Aliás, o Evangelho potencialmente é um remédio maravilhoso. Que ele deixa a gente para cima. A gente que vive a essência do Evangelho, a gente vive de forma diferente, alegre, feliz, tranquila, não deve para nada para ninguém. O sono do justo é diferente do sono do ímpio. O ímpio chega lá, ele deita, fica pensando, tem gente querendo me matar, eu também preciso matar uns 2, e tem gente me devendo, eu vou cobrar, eu vou isso, vou aquilo e tal. O sono do justo está lá em Salmo 4, verso 8, eu, paz, me deito, logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança.
Esse é o sono do justo. Dorme a noite toda. Em último lugar, para a gente terminar e ir para casa, a gente precisa perdoar, porque não adianta negá-lo, sendo que muitas vezes nós também vamos precisar. Quantos aqui, vamos ser sinceros, agora eu vou pedir para vocês responderem, quero ver, quantos de vocês já precisaram serem perdoados? Eu já precisei. Eu já precisei. Então, se você já precisou, você não pode negar isso também. Porque a outra pessoa também precisa receber perdão. Para se sentir melhor, para se sentir bem. Né? Aí a gente se livra desse mal-estar terrível. Terrível. Um dia aconteceu uma situação ruim na minha família que tinha a ver com meu pai. Eu falei para ele algumas coisas que não deveria falar e ele se ressentiu muito disso. Foi uma situação assim bem tensa, não vou entrar em detalhes. O tempo passou, a gente ficou assim meio, a relação ficou meio azeda por uns 2 meses, 3 meses. Depois nós voltamos à normalidade. E aí um dia, dentro do carro onde ele estava dirigindo, a gente estava conversando. Aí ele disse assim para mim: filho, eu tenho uma mágoa tão grande no meu coração. Isso o que é, pai? Daquele dia que você falou aquelas coisas para mim, aquilo doeu tanto. Eu disse assim para ele: o senhor sabia que o senhor precisava ouvir o que ouviu? Ele disse: eu sei. Mas você não podia fazer assim comigo porque eu sou teu pai. E você me deve respeito. E ali, dentro do carro, chorando, eu disse: pai, então me perdoa. Por favor, me perdoa. Aquilo foi tão bom para ele, foi tão bom para mim, que eu nem sabia que esse negócio estava lá no coração dele. Você sabe que de vez em quando a gente deveria fazer o seguinte: irmão, me perdoa. Por quê? Não sei. Não tenho vontade de pedir perdão. De repente eu olhei para você como não deveria. Eu tenho um problema sério. Talvez eu seja uma pessoa que precise pedir muito perdão para muita gente. Que tem um problema seríssimo comigo. Eu sou uma pessoa extremamente focada. Então, por exemplo, se eu estou aqui pensando na mensagem que eu vou pregar, eu sou capaz de passar por esse corredor e não ver ninguém. Não vejo ninguém. E tem um monte de gente que está até olhando para mim, querendo um cumprimento, e eu não cumprimento, mas não é por maldade. Eu tenho um probleminha, uma síndromezinha que me atormenta muito. E às vezes alguém pode pensar assim: poxa, pastor Ezequias, tem horas que ele é tão legal, mas tem horas que ele é tão diferente. Mas não é. É que às vezes eu não vejo a pessoa. Às vezes eu andando aí, de vez em quando eu fico assim: será que eu cumprimentei a pessoa? Aí eu volto: eu te cumprimentei? Cumprimentou. Eu já esqueci que eu cumprimentei. E talvez eu seja uma pessoa que eu preciso ficar pedindo perdão para todo mundo. Que às vezes, sem querer, a gente magoa alguém. Isso ajudaria a gente a exercitar. É por isso que a cada 3 meses a gente tem que ter uma Santa Ceia, irmãos. É para a gente... Você sabe o que faz? Quando nós lavamos os pés um dos outros, todos nós estamos sendo nivelados por baixo. O nivelamento é por baixo. Aí vem o sangue de Jesus na Santa Ceia, nos nivela por cima. Por isso que o sangue dele é perdão puro. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Então seria bom a gente exercitar isso. Esse foi um sermão que me deu vontade de pregar. Não tem nada acontecendo aqui na comunidade que justifique eu falar para o perdão. Tal. Não. Mas eu acho que justifica o fato de sermos humanos e a gente precisar entender isso, que a gente precisa perdoar. Até quantas vezes? Quantas vezes precisar. Quantas vezes precisar.
Tira a matemática desse negócio. Jesus diz, eu tentei inventar uma palavra aqui, um neologismo, mas não saiu. Não sei. Ele não é matemática, ele foi na contramão da matemática. Ele espiritualizou esse negócio. Que Deus nos abençoe. Amém? Levantar e vamos orar. Ó Senhor, Senhor nosso, Pai nosso, Deus nosso, amigo nosso, nosso Salvador. Nós queremos te agradecer porque todo dia, o Senhor nos perdoa. Quando a gente ora, Senhor, perdoa os nossos pecados, o Senhor olha para todos nós como um pai amoroso olha para um filho rebelde, mas que Ele ama tanto a tal ponto de dizer, eu te perdoo. Perdoe-nos a todos e ajude-nos a gente passar isso à frente. A gente está recebendo de graça isso, tanto perdão. Ajude-nos a estendermos a mão sobre outras pessoas também e perdoá-las. Fica conosco, nos dê uma semana feliz e abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Deus abençoe a todos vocês.